Eu nunca imaginei que um domingo comum pudesse virar isso. Acordei cedo como sempre, o sol ainda não tinha esquentado direito, e o cheiro de café fresco enchia a casa. Minha esposa, Clara, já estava na cozinha, mexendo alguma coisa no fogão enquanto cantarinhava baixo. Ela sempre faz isso aos domingos, como se o dia fosse mais leve só por não ter que correr para o trabalho. Nossos 3 filhos ainda dormiam, e eu me senti grato por aqueles minutos de silêncio antes da correria começar. O mais novo, o Pedro, tinha acabado de fazer 4 anos. Era daquele jeito que só criança pequena tem, pernas finas, barriga redondinha, e uma energia que não acabava nunca. Na sexta-feira ele tinha ficado resfriado, e o médico receitou um antibiótico em comprimidos. Clara triturou tudo e misturou com mel para ele tomar mais fácil, mas sobraram alguns comprimidos inteiros na caixa. Eu guardei no armário da cozinha, aquele que fica acima da pia, achando que estava seguro. Quem ia pensar que um garoto de 4 anos ia conseguir subir numa cadeira e alcançar? Depois do café, arrumamos as crianças para ir à congregação. O Pedro estava quieto demais, o que já era estranho. Normalmente, ele não parava um segundo pulando, perguntando, se metendo em tudo. Mas naquele dia só ficava encostado na gente com a cabeça baixa. Achei que fosse o resfriado ainda ou talvez sono. Clara passou a mão na testa dele e disse que não estava com febre. Deve ser cansaço, ela falou, e eu concordei. Não tinha motivo para desconfiar. A congregação foi como sempre. Os hinos, as orações, os irmãos trocando notícias. O Pedro sentou no meu colo um tempo, mas depois foi brincar com as outras crianças no pátio. Eu até espiava de vez em quando, mas ele parecia bem, correndo atrás de uma bola com os outros meninos. Só notei que tinha algo errado quando a irmã Marta, que cuida das crianças, veio até mim com uma expressão que não era normal. Irmão Paulo, o Pedro está muito quieto. Ele não quer brincar, só fica sentado num canto. E olha aqui. Ela me mostrou a mãozinha dele, que estava tremendo levemente. Levei ele para fora, sentei num banco debaixo de uma árvore. Filho, o que foi? Tá sentindo alguma coisa? Ele não respondeu direito, só balançou a cabeça e encostou nela no meu ombro. Aí eu notei que os olhos dele estavam meio vidrados, como se não estivesse conseguindo focar. O coração começou a acelerar. Pedro, olha para mim. O que você comeu? Ele murmurou alguma coisa que não entendi, e quando abri a boca dele, senti um cheiro amargo, como de remédio. Não precisei pensar 2 vezes. Peguei ele no colo e saí correndo para o carro. Clara veio atrás perguntando o que estava acontecendo, mas eu só conseguia dizer, ele tomou os comprimidos. Todos. Ela empalideceu na hora. Quantos, Paulo? Quantos? Eu não sabia. Só lembrava que tinha sobrado quase metade da cartela. 10? 15? Não tinha tempo para contar. O hospital mais perto era o Santa Casa, uns 20 minutos de carro. Dirigi como nunca tinha dirigido antes, buzinando, ultrapassando, rezando em voz alta sem nem perceber. Clara segurava o Pedro no banco de trás, falando com ele, tentando mantê-lo acordado. Fala comigo, filho. Olha pra mamãe. Não dorme, não dorme. Eu ouvi a voz dela tremendo, e isso me deixava mais apavorado ainda. Quando chegamos, corremos para a emergência. A enfermeira olhou Pedro e já chamou o médico. Eles perguntaram o que tinha acontecido, quantos comprimidos, que remédio era. Eu não sabia o nome direito, só que era antibiótico. Clara lembrou que era amoxicilina, 500 miligramas. O médico ficou sério. A amoxicilina em excesso pode causar intoxicação, mas 500 miligramas não é dose letal. Quantos ele tomou? Eu não tinha certeza. Uns 10, talvez mais. Ele balançou a cabeça e mandou fazer lavagem estomacal na hora. Ficamos horas naquele corredor, esperando. O Pedro choramingava sonolento enquanto os médicos trabalhavam nele. Clara não parava de rezar, as mãos juntas, os olhos cheios d'água. Eu não conseguia nem isso. Só ficava olhando para o relógio, contando os minutos, imaginando o pior. Uma parte de mim queria gritar, quebrar tudo, mas outra parte só queria sumir, como se fosse minha culpa. Por que não trancei o armário? Por que não contei os comprimidos? Depois de um tempo, o médico veio falar conosco. Ele tomou cerca de 50 comprimidos. É muita amoxicilina, mas não é o pior que poderia ser. O risco maior é de alergia. O médico fez uma pausa, como se estivesse medindo as palavras. A luz fluorescente do corredor piscava, deixando suas olheiras mais fundas. Asterisco alergia grave, choque anafilático, insuficiência renal, asterisco. Ele continuou, cruzando os braços. Asterisco, mas a lavagem deve ter retirado o suficiente. Vamos monitorar as próximas 24 horas. Se não houver reação adversa, ele sai amanhã. Asterisco.
Clara soluçou aliviada, mas eu só conseguia sentir a garganta tão seca que doía. O médico se afastou, e nós ficamos ali, os três, como se o chão tivesse sumido debaixo dos nossos pés. Asterisco, vamos pra casa, Nanda, asterisco. Clara perguntou, a voz trêmula. Asterisco, a gente volta amanhã cedo. Asterisco. Eu olhei para o Pedro, agora dormindo numa maca, os tubos finos saindo do nariz, o rosto pálido demais para uma criança de 7 anos. A culpa subiu como bile. Asterisco, eu fico. Asterisco, apertei os braços contra o corpo, sentindo o frio do hospital grudar na pele. Asterisco, se ele acordar e não tiver ninguém aqui, asterisco. Clara não discutiu. Só encostou a testa na minha por um segundo antes de sair arrastando os pés. O corredor ficou mais silencioso sem ela. Me sentei numa cadeira de plástico dura demais e encostei a cabeça na parede. O cheiro de álcool e desinfetante misturava com o de café velho da máquina do lado. De vez em quando, uma enfermeira passava correndo, os sapatos rangendo. Eu fechei os olhos, mas não adiantou. A imagem do frasco aberto na pia não saía da minha cabeça. Asterisco, 50 comprimidos. Asterisco. Como ele tinha conseguido? Subiu numa cadeira? Abriu o lacre com os dentes? Ou eu tinha deixado destampado sem perceber, numa pressa qualquer, como sempre. O celular vibrou no bolso. Era a mãe, claro. Asterisco, como está o Pedro? Vocês precisam de algo? Asterisco, não respondi. Não tinha forças para explicar, para ouvir o tom de reprovação velada que ela sempre usava quando as coisas davam errado. Asterisco, você deveria ter mais cuidado, Amanda. Criança não é brinquedo. Asterisco. As horas passaram. A certa altura, uma enfermeira me trouxe um copo de água e um cobertor fino, cheirando a amaciante barato. Agradeci sem olhar nos seus olhos. Não queria piedade. Por volta das 4 da manhã, o Pedro mexeu os dedos. Eu me levantei de um pulo, a cadeira rangendo no chão. Ele piscou confuso, os cílios úmidos. Asterisco, mãe, asterisco. A voz saía rouca, como se tivesse engolido lixa. Asterisco, tô aqui, meu amor. Asterisco, sentei na beira da maca, segurei sua mão pequena, os dedos gelados. Asterisco, como você tá se sentindo? Asterisco. Ele franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar de algo importante. Asterisco, tive um sonho ruim. Asterisco. Suspirou. Asterisco, tava tudo escuro, e eu não conseguia respirar. Asterisco. Meu peito doeu. Apertei sua mão com mais força, como se isso pudesse apagar a memória. Asterisco, já passou. Asterisco, mentira. Nada tinha passado. Asterisco, cadê a titia Clara? Asterisco. Ele olhou ao redor, desorientado. Asterisco, ela foi embora, mas volta amanhã. Asterisco, ou hoje, tecnicamente. A janela do corredor já mostrava um azul sujo de madrugada. O Pedro fez que sim, mas seus olhos se fecharam de novo. Dormiu antes que eu pudesse perguntar o que tinha acontecido. Talvez fosse melhor assim. Quando o sol começou a rachar as cortinas, uma médica nova veio checar os sinais vitais dele. Anotou tudo num prontuário sem sorrir. Asterisco, ele está estável. A função renal está normal, sem sinais de alergia. Asterisco, fechou a caneta com um estalo. Asterisco, podem levar ele para casa depois do café da manhã, mas tem que ficar de olho. Qualquer febre, vômitos, manchas na pele, voltem imediatamente. Asterisco. Assenti, mas minha cabeça estava em outro lugar. Asterisco, como eu ia explicar isso pro pai dele? Asterisco, Lucas estava em viagem a trabalho, e a última coisa que eu queria era ouvir seu tom de asterisco. Eu avisei asterisco pelo telefone. Asterisco, você é muito relaxada, Amanda. Um dia isso ia acontecer. Asterisco. Saímos do hospital com o Pedro ainda sonolento, arrastando os pés. O ar da manhã estava úmido, grudento. Ele se encostou em mim no banco de trás do táxi, o corpo pequeno e quente. Asterisco, você não vai brigar comigo? Asterisco, perguntou, de repente, olhando para as mãos. O coração parou. Asterisco, brigar por quê, meu amor? Asterisco. Ele mordeu o lábio. Asterisco, eu queria ver como era tomar todos de uma vez. Asterisco, a voz era tão baixa que quase não ouvi. Asterisco, o Zé da escola falou que dá pra voar. Asterisco. Fechou os olhos, como se estivesse esperando o grito. Mas eu só consegui. Segurei sua mão, os dedos pequenos e trêmulos entre os meus. A pele dele estava quente, quase febril, e eu senti o peso daqueles segundos se arrastando como se fossem horas. Asterisco, você tomou todos os remédios de uma vez? Asterisco, perguntei, tentando manter a voz firme, mesmo com a garganta apertada. Ele assentiu sem abrir os olhos, como se não suportasse me ver. O táxi freou brusco num sinal, e o corpo do Pedro balançou para frente. Eu o puxei de volta, mais perto de mim,
como se isso pudesse desfazer o que ele tinha feito. Asterisco, quantos eram? Asterisco. Asterisco, não sei. Asterisco, sua voz quebrou. Asterisco, eu contei até 10 e parei. Aí o Zé falou que era pouco. Asterisco. 10 comprimidos de Ritalina, aqueles que o psiquiatra tinha receitado. Asterisco, só de manhã. Asterisco. Asterisco, nunca à noite. Asterisco. Asterisco, nunca mais que um por dia. Asterisco. Eu fechei os olhos também, respirando fundo. O cheiro de desinfetante do hospital ainda colava nas minhas roupas. Asterisco, e aí? Asterisco, ele murmurou, finalmente olhando para mim, os olhos vermelhos de choro contido. Asterisco, você vai me levar pro orfanato agora? Asterisco. A pergunta me atingiu como um soco. Eu o abracei com força, sentindo seus ossinhos finos através da camiseta. Ele tremia. Asterisco, ninguém vai te levar pra lugar nenhum, Pedro. Asterisco, minha voz saía engasgada. Asterisco, ninguém. Asterisco. O táxi parou em frente ao prédio. O motorista olhava no retrovisor, com cara de quem não queria se meter, mas também não queria problema. Paguei rápido sem contar o troco e saímos. O Pedro se segurou na minha perna enquanto eu destrancava a porta, como se tivesse medo que eu o soltasse e ele fosse levado pelo vento. Dentro do apartamento o silêncio pesava. A bagunça da manhã ainda estava lá. A mochila jogada no sofá, o copo de leite pela metade na mesa, o desenho que ele tinha feito para mim, um sol sorridente e uma casa com chaminé, amassado no chão. Peguei o papel, alisei com os dedos. Asterisco, você quer água? Suco. Asterisco, perguntei, mesmo sabendo que ele não ia querer nada. Ele balançou a cabeça, sentou no chão encostado na parede, os joelhos puxados contra o peito. Fiquei de cócoras na frente dele, sem saber direito o que fazer. As palavras que eu queria dizer, asterisco, por que você fez isso? Asterisco. Asterisco, você podia ter morrido. Asterisco. Asterisco, eu confiei em você. Asterisco. Ficavam presas porque nenhuma delas ia adiantar alguma coisa agora. Asterisco, o Zé é burro. Asterisco. Ele falou de repente, olhando para um ponto fixo no chão. Asterisco, ele disse que ia ser legal, que a gente ia rir sem parar. Asterisco. Asterisco, e não foi. Asterisco. Pedro mordeu o lábio de novo, tão forte que pensei que ia sangrar. Asterisco, foi ruim. Asterisco, sua voz era um fio. Asterisco, fiquei com medo. Aí eu chorei, mas ninguém veio. Asterisco. Eu fechei os olhos por um segundo, respirando fundo. A imagem dele sozinho no banheiro, assustado, com o corpo reagindo à overdose, me queimava por dentro. Asterisco, da próxima vez que você tiver medo, você me chama. Asterisco, falei, colocando a mão no rosto dele, o polegar passando leve pela bochecha úmida. Asterisco, mesmo que eu esteja dormindo. Mesmo que eu esteja no trabalho. Você me liga, tá? Asterisco. Ele assentiu, mas eu não tinha certeza se tinha entendido. Ou se ia lembrar disso da próxima vez que o Zé ou qualquer outro idiota da escola resolvesse inventar uma brincadeira. Asterisco, você vai contar pro meu pai? Asterisco, perguntou de repente. A pergunta doeu mais do que eu esperava. O Marcos estava há 3 meses em São Paulo. Asterisco, por trabalho. Asterisco. Asterisco, só até dezembro. Asterisco. Asterisco, juro que dessa vez é diferente. Asterisco. As ligações eram curtas, cheias de ruídos de bar, e quando o Pedro falava com ele, era sempre a mesma coisa. Asterisco, tá tudo bem, pai. Não precisei de nada. Tá, beijo. Asterisco. Asterisco, ele precisa saber. Asterisco, respondi, mesmo sabendo que era uma mentira parcial. O Marcos não. Asterisco, precisava. Asterisco, saber. Ele ia ficar puto, ia culpar a minha falta de atenção, ia prometer que ia voltar mais cedo, e depois ia sumir de novo. Pedro baixou a cabeça. Asterisco, ele vai ficar bravo. Asterisco. Asterisco, vai. Asterisco, não adiantava mentir. Asterisco, mas ele também vai ficar com medo, igual eu fiquei. Asterisco. Ele não respondeu. Ficamos ali no silêncio até o barulho do meu estômago lembrar que eu não tinha comido nada desde ontem. Levantei, fui até a cozinha, peguei uma caixa de biscoitos e um suco. Quando voltei, o Pedro ainda estava no mesmo lugar, imóvel. Asterisco, vem. Asterisco, chamei, sentando no sofá. Asterisco. Pedro se mexeu devagar, como se os ossos doessem. Sentou ao meu lado, pegou um biscoito e ficou girando entre os dedos antes de morder. Mastigava sem pressa, os olhos fixos na televisão desligada. Asterisco, você acha que ele vai voltar? Asterisco, perguntou, a voz tão baixa que quase não ouvi. Engoli seco. A pergunta não era sobre o Marcos. Não dessa vez. Asterisco, não sei. Asterisco, falei a verdade. Asterisco, mas se não voltar, a gente vai ter que lidar com isso. Asterisco. Ele assentiu, mas não olhou para mim.
Tirou o celular do bolso, digitou algo rápido e guardou de volta. Eu não perguntei. Sabia que era para a mãe dele, ou para o irmão mais novo, ou talvez até para aquele cara do trabalho que sempre mandava memes quando Pedro ficava quieto demais. Asterisco, e se a gente não der conta? Asterisco, ele murmurou. Pousei a caixa de biscoitos na mesa. As mãos me coçavam de vontade de apertar as dele, mas não fiz. Pedro não era de encostar quando tava assim. Asterisco, a gente já não deu conta um monte de vezes e tá aqui. Asterisco, respondi. Asterisco, não é bonito, não é fácil, mas tá. Asterisco. Ele riu sem graça, um som curto e seco. Asterisco, isso é o seu jeito de dizer que vai dar tudo certo. Asterisco. Asterisco, não asterisco, falei. Asterisco é o meu jeito de dizer que a gente vai tentando até não ter mais jeito. Asterisco. Pedro ficou quieto. Depois, esticou o braço e pegou o outro biscoito. Dessa vez comeu sem pensar. Asterisco, você ligou para a delegacia? Asterisco, perguntou, mudando de assunto como sempre fazia quando algo doía demais. Asterisco, liguei. Asterisco, respondi. Asterisco, disseram que se não aparecer em 48 horas, a gente registra a ocorrência. Asterisco. Asterisco, 48 horas, asterisco, ele repetiu, incrédulo. Asterisco, como se a gente fosse esperar tudo isso. Asterisco. Asterisco, eu não vou esperar. Asterisco, falei. Asterisco, vou procurar antes. Asterisco. Pedro me olhou pela primeira vez desde que sentou. Não tinha raiva nos olhos, só cansaço. Asterisco, onde? Asterisco. Asterisco, nos lugares que ele costuma ir. Asterisco, respondi. Asterisco, o bar perto do trabalho, a casa da tia dele, aquele ponto de ônibus que ele diz que é mais rápido. Asterisco. Asterisco, e se não tiver em nenhum? Asterisco. Ele insistiu. Asterisco, aí a gente pensa em outro lugar. Asterisco. Ele balançou a cabeça, como se eu fosse teimosa demais para o meu próprio bem. Talvez fosse. Asterisco, você não pode fazer isso sozinha. Asterisco, disse. Asterisco, não tô sozinha. Asterisco, respondi. Asterisco, você tá aqui. Asterisco. Pedro não discutiu. Só suspirou, passou a mão no rosto e se levantou. Asterisco, vou pegar minhas chaves. Asterisco, falou. Asterisco, a gente começa pelo bar. Asterisco. Não perguntei se ele tinha algo melhor para fazer. Sabia que não tinha. E no fundo, ele também sabia que eu não ia desistir, mesmo que fosse só para provar que ainda tinha alguma coisa nesse mundo que a gente podia controlar. Pedro voltou com as chaves na mão e uma jaqueta surrada que cheirava a fumo e chuva antiga. Não disse nada, só jogou uma minha direção, a que eu deixara no sofá semana passada, depois de dormir no quarto deles sem querer. Vesti sem comentar, sentindo o peso do tecido como se fosse uma armadura contra o que viesse pela frente. O carro rangia a cada buraco da rua. Ele dirigia com os dedos tamborilando no volante, olhando mais para os retrovisores do que para a estrada. Eu ficava de lado, observando as casas passarem, as luzes acesas nas janelas, pessoas que não sabiam que a gente existia. Asterisco, se o Zé estiver lá, não fala nada. Asterisco. Pedro avisou, quando estacionou na frente do bar. Asterisco, ele é meio louco, mas tem memória de elefante. Asterisco. Asterisco, louco como? Asterisco. Asterisco, do tipo que guarda rancor de 1998. Asterisco. A porta rangeu ao abrir. Dentro, o cheiro de cerveja azeda e fritura velha colava na garganta. Zé estava atrás do balcão, enxugando copos com um pano que parecia mais sujo que eles. Levantou a cabeça e nos encarou como se já soubesse que a gente não tinha vindo por prazer. Asterisco, 2 anos sem aparecer, e agora os dois juntos. Asterisco. Ele cuspiu, jogando o pano no ombro. Asterisco, Machibelove. Asterisco. Pedro ignorou. Puxou uma foto amassada do bolso e deslizou sobre o balcão. Asterisco, viu esse cara por aqui? Asterisco. Zé nem olhou direito. Asterisco, se viu, não lembro. Asterisco, mas os olhos dele brilharam, rápidos, antes de voltar a enxugar os copos. Asterisco, por quê? Deve dinheiro. Asterisco. Asterisco, algo assim. Asterisco, mente. Pedro me cutucou com o cotovelo. Não precisava. Eu já tinha visto a hesitação no rosto do Zé, aquele segundo a mais antes de negar. Algo ele sabia. E a gente não ia sair dali sem descobrir.